Olá pessoal, tudo bem? Vem comigo e agora nós vamos praticar. Pois é, vamos praticar os temas do nosso módulo 2, princípios do processo de trabalho. Você já leu o material, já assistiu a aula e agora você vai praticar, você vai assinalar verdadeiro ou falso para as alternativas que nós vamos, para as questões que nós vamos colocar em pauta para debate. Agora, atenção, ok? Não esqueça, é muito importante que caso você não acerte, você não fique triste. É importante que você reveja o conteúdo, releia o material, reassista a aula para você internalizar de uma forma derradeira todo o nosso conteúdo, ok? O curso é para você ter uma assimilação completa. Então vem comigo, olha aqui, ó, coloquei na sua tela o nosso Praticando do módulo 2, Princípios do Processo de Trabalho, comigo, esse que vos fala, Fagner Santos. Vamos para a primeira questão. Analise as assertivas abaixo e responda com V para verdadeiras e F para as falsas. Você já sabe, já é de costume isso. Primeira questão. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na fase de conhecimento, cabe recurso ordinário de imediato, a fim de evitar prejuízo para as partes. Bom, vem comigo. Vale lembrar que nós estamos aqui tratando de uma exceção ao princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias ou não? Fagner, eu entendo que não. Pois é, eu também entendo que não. Estou contigo e aqui é falso. Por quê? É sabido que a regra é a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, ressalvar aquelas hipóteses elencadas na súmula 214 do TST ou quando estamos diante de decisão interlocutória que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porém não na fase de conhecimento. Porque o artigo 855-A, parágrafo 1º da CLT, ele diz, cabe recurso, de fato, das decisões interlocutórias que acolhem ou rejeitem as exceções, salvo se for na fase de conhecimento. Aí ele manda aplicar o artigo 893, parágrafo 1º. Veja, eu não falo dessa forma, tá? Eu estou facilitando para dialogar melhor com você. Ele admite recurso em duas situações. Recurso imediato, quando a decisão é na execução, que aí cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo, ou quando o procedimento é instaurado diretamente no tribunal e há uma decisão monocrática do relator, quando então caberá agravo. Nesses dois casos, então, a decisão interlocutória proferida em sede de desconsideração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aí sim desafia recurso imediato. Mas na fase de conhecimento, não, conforme inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 855-A da CLT. Então, a nossa assertiva aqui, sem dúvida nenhuma, tem como resposta falso. Está errada, equivocada esta assertiva. Volta comigo aqui na tela, está aí então a 1, você vai marcar falso, porque não cabe recurso de imediato, ok? Vamos à segunda questão. A jurisprudência do TST assevera que é devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado de decisão judicial, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória, deferidas na decisão condenatória e as parcelas de objeto do acordo. Bom, vem comigo, deixa eu só lembrar para você um assunto importante. A Justiça do Trabalho, ela só pode executar de ofício contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças condenatórias em pecúnia que ela venha proferir, e desde que tenha ali verbas de natureza salarial, e sobre os acordos homologados que também tenham parcela de natureza salarial. Então, com este pensar, eu consigo evoluir até para a fase de execução, que é a situação tratada aqui nessa questão de número 2. Ora, a OJ 376 da SDI 1 é a OJ
que vai, na verdade, repousar aqui na questão número 2 e nos assentar de forma tranquila a resposta para que nós possamos afirmar sim, é verdadeira essa assertiva. Por quê? O juiz, quando profere a sentença, lá no artigo 832, vale a pena reler o 832 e vários parágrafos que ali constam, quando o juiz profere a sentença, ele tem que dizer se a verba é de natureza salarial ou se a verba é de natureza indenizatória. Fato, verba salarial incide contribuição previdenciária. Verba indenizatória não incide contribuição previdenciária. O juiz deferiu horas extras e reflexos, tem incidência de contribuição previdenciária. O juiz deferiu dano moral, não tem incidência de contribuição previdenciária. Ora, então veja, vamos imaginar que lá na execução as partes resolvem fazer um acordo para pôr fim ao litígio e podem fazer em qualquer fase, ok? É permitido pôr fim ao acordo, lembra? Mesmo por fim ao processo, via acordo mesmo após encerrado o juízo conciliatório. E aí, quando elas fazem acordo na fase de execução, o juiz pode homologar, sem dúvida alguma, ele pode homologar, embora não é obrigado a fazer, ele pode homologar. E se ele homologar, a OJ manda respeitar as parcelas de natureza salarial e indenizatória que foram definidas na sentença, ou seja, a proporcionalidade, para que não haja prejuízo significativo para fins de recolhimento da contribuição devida à Previdência Social. Então, a nossa questão número 2, volta comigo na tela, ela está certa, correta, portanto, verdadeira, ok? Vamos à terceira. A consolidação das leis do trabalho prevê que, nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas nela previstas. Meus amigos, olhem para mim. Perfeito. Redação praticamente do artigo 769 da CLT. De fato, para que nós possamos admitir, e isso aqui, na verdade, nada mais é do que um reforço à autonomia do processo de trabalho, para que nós possamos admitir a aplicação do processo comum ao processo de trabalho, a presença de 2 requisitos se fazem necessário. É imprescindível que os 2 estejam presentes. E o TST é extremamente conservador nesse sentido. É preciso, portanto, a presença do requisito omissão e, além da omissão, compatibilidade das regras do processo civil com o processo de trabalho. Pode até ter omissão na CLT, mas se a regra do CPC for incompatível com o processo de trabalho, eu não a aplico. É o caso, por exemplo, da concessão de prazo em dobro para litisconsortes com procuradores diferentes, de escritórios distintos. A OJ 310 diz que esse preceito do CPC é inaplicável ao processo de trabalho, mesmo tendo omissão na CLT, porque é incompatível em razão de ir de encontro ao princípio da celeridade, né? Na verdade, vai contra o princípio, não, ele vai contra, ele fere, ele afronta o princípio da celeridade. Daí porque é inaplicável a OJ 310, ela é muito clara nesse sentido. Deu para entender? Ok? Agora, isso sem prejuízo também do diálogo das fontes, do artigo 769 com o artigo 15, 769 da CLT com o artigo 15 CPC, porque nós sabemos que o CPC também pode ser aplicado de forma supletiva nos casos de omissão de lacuna, melhor dizendo, ontológica ou axiológica. Você já estudou isso, né, de uma forma muito exauriente. Então, a nossa terceira questão, volta aqui comigo, ela está certa, não tem nada de errado aqui. Vamos para a quarta. O Código de Processo Civil prevê que as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, começando pela que a arrolou, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato, objeto da atividade probatória, ou importarem repetição de outra já respondida, o que é aplicável no processo de trabalho, em razão da ausência de norma específica na consolidação das leis do trabalho. Amigos, olhem para mim. Absolutamente falsa esta assertiva. Nós já falamos aqui, de uma forma exaustiva, que o artigo 459 do CPC é inaplicável ao processo de trabalho.
A instrução normativa número 39 do Tribunal Superior do Trabalho de 2016, ela é clara nesse sentido e nem precisaria falar sobre. Haja vista que eu só vou me abeberrar do CPC, lembra, se houver omissão. Só que a CLT não é omissa no particular, porque o artigo 820 diz que as partes e testemunhas, 820 da CLT, diz que as partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz, é o sistema presidencial que vige no processo de trabalho. Então não pode a parte fazer pergunta direto para a testemunha. Logo, esta assertiva está errada. Volta comigo aqui na tela, né? A quarta questão está errada, coloca aí falso para ela. E vamos à quinta questão, portanto, a última do nosso praticando do módulo 2. O jus postulante é uma exceção, de modo que deve ser interpretado restritivamente, haja visto o princípio constitucional da indispensabilidade do advogado. Daí porque pode-se afirmar que é de utilização limitada exclusivamente às varas do trabalho. Bom, vem comigo. De fato, o jus postulante é um princípio do processo de trabalho. Ele está previsto no artigo 791 da CLT, que assegura aos empregados e empregadores demandarem sem necessidade de advogado. Porém, trata-se de um princípio limitado, como se extrai da súmula 425, que diz: o jus postulante das partes limita-se às varas e aos tribunais regionais do trabalho. Já estou dando a resposta, hein? O jus postulante das partes limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando ação rescisória, cautelares, mandado de segurança e recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Bom, dentro desse proclamo, é óbvio que eu posso dizer, por exemplo, que um recurso ordinário interposto da decisão proferida pelo TRT, em competência originária, se eu for interpor recurso ordinário dessa decisão do TRT para o TST, precisa de advogado, porque é um recurso de competência do Tribunal Superior do Trabalho, ainda que seja um recurso ordinário, porque aqui é contra um acórdão proferido em matéria de competência originária do TRT, na forma do artigo 895, inciso 2º da CLT. Então, não é um princípio ilimitado. E, de fato, é uma exceção, haja vista o princípio da indispensabilidade do advogado, previsto, embora numa norma contida de alcance restringível, que é o artigo 133 da Constituição Federal. Então, essa alternativa aqui, veja, ela está correta ou errada? Vamos repetir? O jus postulante é uma exceção, ok. De modo que deve ser interpretado restritivamente, perfeito. Haja visto o princípio constitucional da indispensabilidade do advogado, maravilha. Daí porque pode-se afirmar que é de utilização limitada exclusivamente às varas do trabalho. O problema é quando ele diz aqui, ó, exclusivamente às varas do trabalho, que eu posso utilizar nas varas e nos TRTs, exceto nas hipóteses, né, em que a súmula diz que não é cabível. Então aqui a resposta estaria baseada na súmula 425 do TST, combinado com o artigo 791 da CLT e artigo 133 da Carta Magna. Então assertiva falsa, totalmente equivocada, ok? Obrigado pela atenção dispensada, bons estudos, até as próximas aulas.